Oi, pessoal, eu sou a Amanda Brandão, tá começando aqui mais um episódio do Odeio Cinema. Eu sou o Federico De Vito, criador de conteúdo, e tô aqui com a Amanda hoje. Ah, eu amei ter você aqui, Federico, É sempre um hoje. prazer. Porque hoje a gente tá recebendo aqui uma pessoa muito especial. Temos um convidado especial aqui. Super. O Federico vai me ajudar a entrevistá-lo. Ele, que já fez Hair, já fez o musical do Ayrton Senna, já fez Malhação, está na série do Senna. E eu quero receber aqui Hugo Bonemer. Muito Ei. obrigada! Obrigado vocês. Esse trabalha, viu? Trabalha, ele arrasa em tudo que faz. Tenho Série, boletos. Ele é apresentador também. Apresentador. Tô no concorrente. Ele faz várias coisas. Hugo, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Obrigado você. E é o seguinte, hoje quem vai te entrevistar sou eu e o Federico. Tá preparado para nossa... Então, eu tô tentando entender por que chama Odeio Cinema. Achei que era Adoro. Eu vim aqui pra vocês falarem. É o Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema. Entendi. Que a gente faz uma brincadeira com o nome. Tá. Pra ficar à vontade. Odeia, pode falar que odeia também. tá. Exatamente, é isso. Tô mais tranquilo. E eu quero saber, a gente sempre tem uma pergunta aqui, que é a nossa pergunta inicial, que é, você se lembra do primeiro filme que você viu no cinema? Claro, Tiranossauro Rex ali. Jurassic Tinha um Park. tiranossauro. Jurassic Park, nossa, eu lembro muito, assim. Eu lembro de tudo, assim. Do momento que eu cheguei no cinema, eu não levei carteirinha, meu pai discutiu lá, falou, não tá vendo, ele é estudante. Entrei, fiquei com medo no meio do filme, saí chorando. Porque o Tiranossauro uma hora come o cara que tá no banheirinho, assim, né? Sim. Eu fiquei morrendo de medo, saí correndo do cinema. Porque meu você pai era veio pequeno, atrás. provavelmente, né? Muito, era uma criança. Aí meu pai, pra tentar me acalmar, disse que era um robô e que daí ele tava rindo lá dentro, que ele caiu rindo pela garganta do robô. E é um marco esse filme, ainda É um mais o marco. primeiro filme é tipo pra se apaixonar por cinema mesmo, né? É, porque esse filme ele é quase Cinema um de terror. rua. Depois virou uma Tudo. igreja evangélica, mas era um cineminha de rua lá na minha A cidade. galera ainda mais confortável e... Ah, era uma delícia aquele cineminha. É, não, mas o Jurassic Park, o primeiro de todos, ele é muito bom, porque ele é tenso demais. Super, é um filme de terror. É um filme de terror. A chuva, Pra criança, você tinha quantos anos? Depois... não vou lembrar, tem que ver quando que foi lançado o filme. Depois os filmes foram ficando bem mais comerciais, né? Parece que ninguém morria de verdade, né? Até os filmes agora, tipo, sei lá, de Godzilla e tudo mais, é muito mais sobre prédio quebrando, não é? É mais os efeitos especiais, né, do que o monstro em si, assim. Tipo, o monstro é sempre muito... Aquela coisa que Você todo não fica mundo com quer ver. medo, você fica, assim, extasiado, como é bem feito, né? Como é que a fizeram. tensão do negócio. Tensão, mas você não fala, nossa, vão arrancar uma garganta agora de Não. alguém. O próprio último Godzilla, o Minus One, também é muito mais sobre a atmosfera e o quão grande o bicho é do que Isso. matando tudo, né? E quando foi que você pensou, quero ser ator? Foi quando você viu o Jurassic Park? Não, eu queria muito ser um Quero ser um tiranossauro. dinossauro. Quero ser um dinossauro. Faz sentido. Não, acho que vendo TV, né? Vendo novela, igual a maioria de nós, assim, olhava ali na novela e falava, eu quero ser um ator de Malhação. Mas é porque sua família não é das artes, né? Minha mãe é bailarina. Ah, entendi. Eu sou cria de coxia, né? Então eu cresci na coxia junto com meu irmão e meu pai ali trocando cenário. Isso é trocando cenário. Entendi. esse gesto. É fazendo a corda, troca da cortina, a troca da cortina. É. A troca do negócio que desce, né? Isso. Assim. Que legal, eu não sabia disso. Então só já tem uma veia artística já. Já. E então era natural, né? Eu via minha mãe dançando no palco, em algum momento eu começava a dar as falinhas de alguma brincadeira ali. Eu acho que eu tinha 6 para 7 anos, que ela estava gravando uma coisa em casa e aí eu comecei a repetir a fala. E ela estava fazendo o papel de uma criança, dizendo que não queria escovar o dente, alguma coisa assim, de uma peça de balé que ela estava fazendo. E aí eu comecei a dar a fala e a mulher que estava com ela falou, por que você não põe seu filho para fazer? Aí eu escutei minha voz no palco com os bailarinos dublando a voz que estava gravada e eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei, nossa, eu quero fazer, eu quero estar no palco. E o palco é a maior paixão mesmo até hoje? É. O palco você é senhor do trabalho, né? Você tem autonomia sobre o que você faz, o tempo. Não tem aquele sofrimento de você filmar e depois... cortaram um pedaço da cena. Não tem isso, entendeu? Ou aí deixei de fazer aquilo, Ou, né? podia ter feito diferente. No teatro você não fez bem hoje, amanhã você faz melhor. E você... essa sensação de poder conduzir uma história para o público e a atenção do público é responsabilidade sua. É gostoso. Quando dá certo, É momento, né? Sim. É tudo ali na hora valendo, né? É Tudo muito valendo. vivendo junto com as pessoas. E eu sou muito tímido, muito. Eu tenho pânico de gente, eu tenho medo de pessoas. Meu Deus! Então, pra mim é uma conquista tão grande, tão grande. Eu Mas você é tímido ainda ou você Não, era eu tímido? ainda sou tímido. Eu sou tímido. Eu não sou... Qual é o seu signo? Eu sou canceriano. Olha,
Olha. É um pouco do signo Eu também. não sou. É introspectivo. É, introspectivo. Mais tímido do que... Não, melhor, mais eu tímido. sou introvertido, mas não sou tímido. Melhor assim. Sim. Tá. E o palco é o momento que É o momento que eu. é a Sasha First do negócio. É tipo, fá. E o musical, de onde veio isso? Tipo, não você falou assim, ai, quero líder. Porque musical ganhou muita força no Brasil, mas de uns 10 anos pra cá, mais ou menos, né? Que Eu começou peguei essa onda. É, então. Isso mesmo, eu tava no interior do Paraná, vim pra São Paulo estudar ganhei uma bolsa numa faculdade em São Paulo, vim pra cá. E aí nossa, eu queria muito fazer teatro em algum lugar. Procurei um lugar na cultura inglesa, de uns amigos, da irmã de um garoto lá da faculdade e tal. Foi legal, mas aí eu comecei a fazer uma escola de teatro e quando eu vi eu tava num grupo de teatro chamado Tapa, que é um grupo super tradicionalzão e purista aqui de São Paulo, super respeitado, com o Eduardo Tolentino de Araújo, que é um gênio. E numa cena eu decidi começar a cantar, e aí fui pra outra, enfim. Em algum momento a galera falou, você tem que se jogar em teste de musical, você tem a ver com esse lugar aí. Aí teve um musical do José Posse Neto, que era Bark, que era um musical de cachorros, tipo uma versão de Cats, mas com cachorros. Ai, Que legal. Eu assistiria. O também Dogs, assistiria. eu assistiria. Cara, é muito assistiria mais que o fofo. Cats. São muito Eu fofos. também. Eu acho muito mais legal que o Cats também. O Cats é chatérrimo. Eu não assisti, mas assim, me atrai mais Eu vi o uma coisa musical de cachorros. 3 vezes, tá? 3, porque eu morri. Depois eu conto essa parte da história, Tá, mas. voltando pro grupo. Então aí eu fiz o teste e passei pra Super Swing. Swing é quando você faz substituto de mais de uma pessoa, mas você nunca entra em cena. Tá. Então você tem que saber o papel das pessoas, você fica na coxia torcendo pra alguém se machucar. Meu Deus. basicamente. Meu momento é agora. Você só entra se alguém estiver muito mal. Essa é Sim. a porcaria. E fiquei 6 meses e apresentei 2 vezes. No meio do caminho, eu comecei a ouvir falar de outras audições que estavam acontecendo. Uma delas pra Cats e a outra pra Hair. Uhum. E a outra pra Rebelde, a novela da Record. Aham. E foi uma loucura, eu passei nos 3. Meu E aí? Deus. Eu recebi a resposta num prazo de 3 dias. Assim. Mas aí você fez hair. E aí eu escolhi fazer Hair. O Cats, eu passei pra fazer o segundo substituto de Thunder, o Gato Acrobata. Na época eu era capoeirista, eu fazia flick-flack, fazia uns Mais troços. ainda? Não faço Ah, mais. é, Dá passa uma o mortal aqui tempo. pra Não gente. faço, não faço. Tem no YouTube lá uns vídeos pulando, mas eu não faço mais, imagina. Quer dizer, não sei se a memória corporal, né, se treinar, mas eu acredito que treinar sim, é. faz. tenho quase 40, Filho, né? Hugh Jackman tá aí, fazendo tudo até Mas o hoje. Hugh Jackman Tom é- Cruise também tá aí, fazendo o Tom tudo Cruise até tá hoje. Cobrança, sem pressão. Tom Cruise pula do helicóptero. Ele faz a gente acreditar que o nosso corpo humano é capaz de tudo, gente. É. Então vai, acredita que vai Ele dar bem certo. torceu o pé no último, né? Se ferrou Mas lá. assim, acontece. Alguma dentre- coisa tem que acontecer, Os né? riscos estão aí, Gente, né? o cara tá aí fazendo 1 milhão de coisas. Quebrar o pezinho? Um pezinho, né? O cara já segurou no avião, né? Pois é, então. Mas aí, então, não fazia tanto sentido quanto... Imagina, eu peguei o protagonista do Hair, não fazia nem assim, né? Mas o Floriano, que é um lindo, que era o diretor residente do Cats, falou, você não tá preparado pra fazer, você não tem corpo de bailarino, mas essa coisa toda, a capoeira te dá disponibilidade, eu posso te treinar. Então, vem, a gente vai fazer muita aula de dança, você vai terminar essa temporada. Só que eu peguei o Hair. E aí passei pra fazer Rebelde na Record, só que não sabia o papel. Uhum. Poderia ser um elenco de apoio, como poderia estar entre vocês, não dá pra saber. Nunca vou saber, porque eu nunca dei a resposta positiva. Ficou vamos no dizer, né? passado, tá. Ficou ali, não, a gente quer você. E eu falei, poxa, mas eu acabei de fechar com Com hair. o Hair, não tem condição e tal. E é uma coisa legal que você falou aqui dos bastidores, que é essa coisa de assim, às vezes as pessoas acham que pegar papel é coisa simples, né? Que assim, foi chamado ali, pá, vou colocar. Mas não, às vezes o ator ele tá ali batalhando, tipo, fazendo um papel que ele nem entrou no palco Que ele nem Aham. sabe qual é o papel. e nem sabe, É, passou pro Não, e é teste. sempre assim, quando passa em tudo ao mesmo tempo. É louco. Parece que vem uma janela de oportunidade É que você pra tem que te agarrar testar. aquele momento e depois você vai ficar meses ou anos numa sensação, meu Deus, a minha vida profissional acabou, minha carreira acabou. E de repente você vai e passa em 2, 3 coisas ao mesmo É. tempo. O psicológico do ator, ele tem que estar em dia. Ele tem que estar, tipo, amando trabalhar e, sei lá, visando talvez ou não o próximo trabalho, né? É. Mas amando o que faz sempre. Isso é Sim. foda. Independente do tamanho do papel. Exato. E trabalhar o ego bem pra isso, né? Eu acho que é um recomeço o tempo todo. Toda hora parece que a carreira acabou e você começa de novo. Sim. E sempre essa questão de Gente, eu me formei como atriz e eu fiz alguns testes, assim,
E eu desisti, que eu falei assim, eu não nasci pra fazer teste, eu não tenho paciência, assim, é muito frustrante. Porque é lidar com a negativa, né? Com a rejeição o tempo todo. Nossa, é muito. E não só isso, e você se dedica muito, assim, é uma dedicação e é um tempo gasto naquela coisa que muita gente não imagina. Então, eu acho legal falar desses bastidores um pouco, de como é os bastidores, por exemplo, musical. Você fez o teste ali, você esperou quanto tempo pra saber se ia passar? Geralmente, 1 semana e meia você já sabe em teste de musical, porque você faz assim uma primeira fase, 2 dias depois, se você passou por uma segunda, você já sabe meio que no dia ou no dia seguinte. Você vai para a próxima fase. São geralmente 3 ou 4 fases até você receber a resposta final. Não tenho lembrança de nenhum musical que tenha demorado assim mais do que 2 semanas para você já saber. Agora, teste de novela, de filme, vixe, É puxado, às vezes né? demora 1 ano. Porque você faz um teste, alguma coisa, mas a produção joga mais pra frente. Aí você não sabe, alguém do elenco mudou, eles vão reconfigurar. Teve um filme que eu fiz, a gente pode mudar de assunto assim rápido? Claro, é À isso. vontade. Teve um filme que eu fiz chamado Minha Fama de Mal. Sim. Foi um dos Do trabalhos Roberto Carlos, do né? Roberto Carlos, exatamente. E eu fui fazer o teste pra Roberto Carlos, com a Marcela Altberg, e aí eu fiz toda uma construção, levei uma camisa marrom, e no texto... Esse seu blazer aí é bem Roberto Carlos, É né? meio- Pô, valeu, eu pensei em Piquet, Williams, mas... Aí eu cheguei, fiz levei uma camisa marrom e o texto tinha uma coisa de uma decepção, então eu coloquei... Inventei que por causa daquela cena ele odeia marrom, então por isso que ele não suportava marrom mais. E aí levei uma outra camiseta pra fazer a segunda parte do texto, que era azul e era um outro momento e tal. Dei tudo de mim naquele teste, fracassei miseravelmente. Até que me ligam e falam assim, o Lui quer te ver, porque ele gostou do teu teste. E ele queria ver você de novo, porque o menino que vai fazer o Roberto Carlos não vai poder, porque ele vai fazer uma novela, que era o Gabriel Leone. Aham. Aí eu fui, fiz o teste, eu nunca passei por isso na minha vida. O diretor olhou pra mim no meio do teste e falou, é ele. Tem que ser ele, é ele, tá resolvido, ele vai fazer o Roberto. Nossa, isso é muito louco. Nunca passei por isso, cara. Garantido Eu fiquei assim, da hora. Quê? Eu saí de lá gritando, falei, meu Deus, Ai, que eu vou tudo. fazer o Roberto Carlos. Eu vou serrar o meu dente, que ele deu o dente pequenininho, eu vou serrar o dente pra ficar com o dente pequenininho. A Marcela falou, não faz o Murilo Benício, que ele tinha cortado um dente pra fazer uma novela. Não vai fazer isso. Passou, sei lá, 1 semana, me ligaram, falaram, a novela dele foi adiada. Vai fazer. Ele vai Ai, fazer. É, ele que fez. isso. Eu lembro Mas a disso. gente tem um outro papel pra você. É um papel menor, mas é um papel legal, é o Bob Darin. Aí eu fiz esse personagem do Bob Darin, mas eu esqueci por que eu comecei a contar esse assunto. Porque a gente tá falando de, De bastidores, bastidores, de teste. Da montanha-russa, É, que é é isso, que são por os causa disso. testes. Então, assim, eu passei, não passei, mas depois passei de novo. E o produtor desse filme foi o produtor que criou o canal Like depois. Ah, entendi. Que aí você tá lá até hoje. E eu tô lá até hoje, há 6 anos. Então foi uma loucura, assim, sabe? De oportunidade vindo e voltando 1000 vezes. E aí, já vi você falando aqui o canal Like, você descobriu muitos filmes. É. E muitas coisas que te indicaram, que você começou a assistir. Tem algum filme que você descobriu ali no canal Like, que você assistiu e se tornou um filme incrível pra você? Nossa, mas o tempo todo. Não sei nem tinha... Ai, muito doido, né? A gente fica indicando filme o tempo todo. Alguém fala assim, me dá uma sugestão de filme. Aí a gente não sabe nenhum. Você fica Aham, um asno, veio não branco. lembra nenhum. Vocês estão assim Nenhum, também? sou- É sempre o mesmo pra mim, assim, eu indico os mesmos. Eu falo, você quer falar comigo, é esse que você tem que assistir. Eu vou te falar um que eu descobri pelo Like, que eu tô apaixonado, que é uma série, chama Pachinko, que tá na Apple TV. Aham. É um doramão de época, Sim, uma sei. delícia. Bombou muito. Uma delícia. E eu gosto de ver depois que hypou. Ah, eu tenho isso também. Como eu não tô fazendo entrevista direto, então eu não tenho a obrigação de já ter assistido. Sim. Então eu indico muitas vezes o serviço, mas depois de um tempo com calma eu vou assistir, sabe? E Pachinko eu tô curtindo, eu não vejo de uma vez, eu vejo um episódio a cada semanas, assim. Você assistiu Pachinko? Eu vi uns pedaços, mas Uns não vi pedaços. tudo. O que é Pachinko? Conta pra quem quer. Por quê? Você começou a dica, tem que terminar. né? Conto, é uma história que... Então, eu não sei, pra resumir a história, Só eu não sei assim, porque eu tipo, não vi até o final ainda, né? Mas é uma premissa, história né? sobre a imigração coreana no Japão. É o tema, né? A ambientação. Então a gente tem essa mulher já nos seus 80 anos de idade, lembrando de histórias Que legal. e como que isso interfere na vida dela. E Pachinko são aqueles caça-níqueis no Japão. E aí o filho dela trabalha com isso. Então mostra assim essa coisa de você apostar em alguma coisa muito incerta com o risco de perder tudo. Então tudo na série é uma grande aposta.
Aposta no amor, aposta de viajar para um outro país, aposta de você conseguir uma promoção no emprego, você tem que convencer aquela pessoa a vender a casa dela, senão não vai dar certo. Então, dilemas éticos, e aí é um dorama, né? Então, eu adoro dorama, adoro um dramalhão. Ah, mas a Apple TV tem coisas muito boas. Aham. Você vai começando a olhar lá. Tem alguma coisa que te indicaram que você nunca conseguiu assistir? Ah, não, isso aí fala, todo mundo fala, mas eu não vou ver. Tipo a Amanda com o Poderoso Chefão. Ai, para de me expor! Ai, meu Deus. Alguma coisa que... Não, a última coisa que eu consegui ver foi Shogun, que me indicavam, falavam, você tem que ver, é Mas muito aí você incrível. viu, Aí eu realmente. vi, eu já cumpri essa. filme- Não lembro Não? agora, não. Porque a gente agora vai sair desse universo de filmes e séries e vamos falar um pouco do Senna, que você já teve contato com ele anos atrás. Quando é que foi o musical do Senna que você fez? Que eu fui assistir, inclusive. 2000. Foi 16? 2017 e 18, ou 18 e 19. 17 e 18. A gente fez uma temporada no Rio, uma em São Paulo, e mudou minha vida aquilo lá. Eu tô na série por causa disso, né? Então, eu ia falar isso. Você teve contato com ele lá atrás, tá tendo de novo. O Senna vive cruzando a sua vida de alguma forma, né? Eu gosto de, dentro da minha dramaturgia pessoal, eu gosto de colocar quem são as figuras que me abençoaram no caminho, você tá entendendo? Fred Mercury, Cazuza, Senna. Por que eu falo isso? Porque são figuras que, de alguma forma, os trabalhos que eu fiz que tinham a ver com essas pessoas foram determinantes pra minha vida, sabe? Parece que assim... E por que não, né? O gostoso da gente não saber como é que o mundo funciona é a gente escolher a dramaturgia que faz mais sentido pra gente, no sentido espiritual das coisas, né? Sim, Então, fazer a nossa história. É gostoso pra mim imaginar que, de alguma forma, Eles estão juntos, eles né? olharem e falaram assim, Total. eu vou dar um puta presente pra esse moleque, acho que ele vai ficar muito feliz. Ah, que legal. É uma mulher legal. Os padrinhos Não, né? mágicos, né? Ficam aqui. Padrinhos mágicos, amei. Então, Mas você falou que você tá na série da Netflix por causa do musical, é isso? Tem conexão? tem total, porque 1 milhão de atores pra eles colocarem nesse papel, gente. Eles me Entendi. deram essa oportunidade. Eu acho que é por causa disso, não foi uma coisa Ah, tá, não explícita. foi uma coisa específica. Não foi específico. Eu acho que é porque, enfim, eles sabem que eu existo por causa disso, né? É uma homenagem, querendo ou não, né? Tipo assim, o pessoal olhar e falar assim, mas ele fez um musical. É aquele easter egg, talvez, sabe? Que você, exatamente. quem acompanha a cena muito, assim, olhar e remeter uma coisa a outra. Quem falou uma coisa fofa, assim, em relação a isso foi a Bianca Senna, que é a sobrinha dele, né? Ela comentou, falou assim, poxa, a gente conseguiu ter você na série, a gente tá muito feliz. Então, imagino que possa ter tido alguma conexão. uma aprovação. do nome, né, nesse entendi. Porque na época o musical foi descrito como uma referência ali de Clube da Luta na construção desse personagem. Você usou o filme pra isso? Não, é mentira essa história? Não, mas é engraçado fazer comparação com o Clube da Luta, porque eram 2 Ayrton Sennas mesmo no palco. O João Vitor, que fazia o Senna Beco, e eu fazia o Senna já ídolo, já mitológico. Já construído, né? Então a premissa do musical era, estamos nas 4, 5 voltas, desculpa não lembrar, De Imola, quando teve a primeira batida, eles ficaram esperando limpar a pista. E aí e ficavam andando até dar a largada de novo, e aí o Senna dá a largada e morre. Mas aí, durante essas voltas, o que passou na cabeça do Senna? Essa era a premissa do musical. E para trazer adrenalina pro palco, como você não pode trazer um carro de corrida, aí você tinha um circo. Então era a possibilidade da morte, né, literal, era trazida pelo risco de você cair de uma grande altura e tal. Então foi essa construção da peça, e aí tinham 2 personagens, então, que a gente ia descobrindo que na verdade eram a mesma pessoa. Que nem todo mundo sabe que o apelido do Senna era Beco, né? Então era literal, tinha um Beco e tinha um Senna. As pessoas acham, mas o que tá contando a história desse cara? Mas num dado momento juntava as duas. Eu assisti também, na época a gente até falou nos bastidores. A gente fez, né? Do teatro eu fiz com elenco. Mas daquela época pra hoje, você ainda continua fã de Fórmula 1, você acompanha? É algo que, assim, você já tinha essa paixão por esse esporte, ou como é que era? Eu vou te falar que eu fui pela primeira vez assistir agora, algumas semanas atrás, vivo, assim, ao tipo, vivo. Tá. E é muito legal, É cara. doideira, né? O barulho dos achei carros. o barulho muito surreal, mas eu achei meio vazio. O barulho dos carros não é o mesmo da época do Senna. É mais tecnológico, né? Como É tudo assim? mais. Eles fazem menos barulho. Então eu acho que hoje é menos emocionante do que foi na época pra quem tá vendo. Interessante. Porque o barulho faz toda a diferença. Claro, é a adrenalina do momento, da É passagem. um monstro na Sim, pista, sim. com
né? Um dragão que você tá vendo correndo na pista e você tá torcendo por ele. E agora eles estão mais silenciosos. Que loucura é isso. Eles podiam botar, né, uma caixinha de som Uma graça, fazendo... né? É um esporte que muda muito, né, com o tempo, assim, Muda. a tecnologia Ficou mais seguro, né? vai Não, gente, aperfeiçoando. Eu fui também na Fórmula 1, nunca tinha ido. E eu comecei a ver várias coisas. Eu sou muito curiosa. Quando eu vou numa coisa, eu começo a pesquisar várias coisas sobre a tal coisa que, enfim. E aí eu vi que muita coisa mudou. Tipo, se você vê as fotos do Ayrton Senna da época, o carro, ele ficava muito mais pra fora. O corpo, né, eu digo mesmo. Uhum. Hoje em dia, os caras só fica quase a cabecinha pra fora. Sei lá, várias coisas vão mudando. Assim, tudo na vida muda, né? Mas assim, a tecnologia tá sendo muito inserida na Fórmula 1. É. Aí, sei lá, eu não sou especialista, tá? Inclusive, tô longe disso. Mas que nem o capacete mudou muito depois do acidente do Massa. Várias coisas que eu... O que protege, o que não. Então, só que isso tudo é o que fez a Fórmula 1 ser o que foi naquela época também. Né? Ela tá voltando com tudo. Ela tem outro, vamos dizer, para essa geração ela tem outros apelos. Sim. Mas o apelo de você achar que o seu ídolo pode morrer a qualquer momento, porque é um esporte extremamente inseguro, é o que fazia também as pessoas ficarem alucinadas. Pode crer, né? O risco que eles estão correndo. Quanto mais É um seguro o baita esporte risco, né? menos adrenalina pro público causa Pode também. crer. Então que horror. é horrível tudo isso, pode mas- acontecer, Mas né? tô mentindo? Não Não, sei, mas eu achei horrível. Eu acho que é por aí É a diferença mesmo. de você ir pro circo e você assistir um trapezista que tem uma rede embaixo ou que não tem. É. Mas assim, Total. você já tinha contato com o Senna antes do musical? Óbvio, né? Todo brasileiro sabe quem é Ayrton Senna, mas você já tinha essa coisa dele ser um ídolo pra você? Como todo brasileiro, é impossível. Você nasce fã de Ayrton Senna, né? Sim. Mas eu vi o Senna morrer, só. Da minha lembrança, é o dia da morte do Senna. Eu tava em casa, nossa, lembrança assim, ó, tá acontecendo agora. Meu pai chorando na sala do lado do meu irmão. Nunca vi meu pai chorando daquele jeito. Nunca tinha visto meu pai chorar, eu acho. Chorando. E aí, ele olhou pra mim e falou, você não vai chorar? O Senna morreu. Eu lá sabia quem era Ayrton Senna, eu lá sabia porque que eu tinha que chorar. Comecei a chorar também. E não conseguia parar de chorar. Criança é assim, né? Aí fiquei chorando, depois e eu fui esses entender. fatos marcam muito a gente, né? É o peso emocional da família pra um ícone brasileiro, é marcante, total. E aquilo foi horrível, É, porque foi muito ele se trágico. mexe depois, ele tem um espasmo já morto. Mas as pessoas acharam então que ele poderia estar vivo, Entendi. porque o corpo dá um espasmo. Então aquilo foi tudo muito angustiante, foi uma coisa traumática pro público. Quando você se preparou pra fazer o Ayrton no musical, você teve contato com a família? Tive Várias bastante. conversas, como que foi isso? Eles abriram o Instituto Ayrton Senna pra mim, foi incrível. Ai, Eu que podia tudo. entrar lá e pegar o que eu quisesse pra ver. Eu vi luva, eu vi capacete, eu vi macacão, eu vi carro, eu fui correr de kart com Bruno Senna em Interlagos, eu fui no banco do passageiro do Cacá Bueno numa competição lá no Rio Grande do Sul. E você é piloto mesmo ou só brinca mesmo? Você gosta, tipo... Do da kart eu adrenalina? adoro. Legal. Eu gosto muito do Nunca kart. fui. Tenho vontade. Ah, eu gosto da Pô, tem em adrenalina. tudo quanto é lugar, é super legal. Legal. Tenho medo, mas pode ser. Pode ser perigoso. A última vez que eu Pode ser fui, perigoso, então eu vou, tá? isso foi com o pessoal do musical. Disse, vamos fazer uma experiência com o elenco. Aí levamos a galera, inclusive os circenses todos e tal. E um dos meninos do elenco quebrou uma costela no kart. Olha aí, tá vendo? É perigoso. A pressão é muito absurda lá É dentro. muito, É doideira. É perigoso. Então eu tive acesso, assim, a muita coisa. Conversei com Dona Neide, que é a mãe do Senna. Então foi muita oportunidade de poder absorver, inclusive a parte não mitológica do Senna, vamos dizer assim, sabe? A parte mais humana dele e que não faz parte da construção de um mito quando você coloca numa dramaturgia, mas que foi legal conhecer também, entrar em contato, sabe? Legal. Questão de legado, né? De ver tudo o que rendeu, que ainda o nome dele é preservado e é como é mostrado, né? Porque eles têm esse carinho mesmo de tipo, olha, a gente tem tudo isso aqui daquela época e, né, explorar, mostrar pras pessoas, porque realmente eu também não tenho muita lembrança de nada, assim, só tipo de ligar a TV e ter memória sobre, sabe? Mas o momento eu não vivi. Jura que você tem memórias? É, tipo, De que ano você é? não, memória sobre, tipo, da TV passando. Aí tá. passar aqueles vídeos eu falo assim, nossa, foi intenso, né? Sim. Foi realmente algo muito grande, mas é reportagem só que eu tenho, assim, de Não, lembrança. a gente tava até conversando nos bastidores, várias coisas, assim, que aconteceram naquele dia, eu descobri com a série. Muito louco isso, né? Porque acaba que... Eu nasci pouco depois que o Senna morreu, nasci em agosto, ele morreu em maio do ano que eu nasci. Então, assim, muita coisa passou batido por mim. E aí, enfim, a gente vai descobrindo
muito sobre o mito com o que vai É. sendo falado depois, né? Você falou duas coisas lá nos bastidores que eu achei muito legal, que eu acho que é a pergunta que todo mundo fez naquela época e você fez agora. Por que que ele foi? Por que que ele continuou correndo? E por que que não cancelaram a corrida? Meu Deus, por que, gente? Por que não Como que não cancelaram? cancelaram essa corrida? Exato. O mais impressionante é isso. Hoje em dia, eu tenho certeza que hoje em dia não iam deixar isso acontecer. Assim, uma pessoa Claro que morreu, não. no dia seguinte vai ter a corrida. Imagina. Mas eu acho que hoje em dia não aconteceria porque o Senna naquela época falava e fazia o que fazia. É tipo assim, eu acho que ele é um grande marco para os próprios pilotos. O próprio Hamilton fala que o Senna é um grande ídolo dele por tudo Sim. que ele batalhou e por tudo que ele criou de segurança para os pilotos. Que não ele tinha. Batia o pé e tal, né? E alguém tinha que tomar essa frente, né? Sim, o Senna era fofinho fora do ambiente de trabalho. Total. Ali, se ele queria alguma coisa, ele ia até o final, independente do quê. Você pegou tipo assim, alguma coisa que você descobriu do Senna enquanto você preparava o papel que você se surpreendeu, sei lá? Alguma coisa assim? Ou algum trejeito, algum... É que eu acho que a parte que mais me surpreendeu foi a coisa da paralisia facial que o Senna teve. Por Nossa, conta eu de não sabia. esforço. Também não sabia, não. Ele ficou com um lado do corpo paralisado. Então até tem muitas imagens, estátua, coisa do Senna, que você vai ver que tem uma boquinha assim. O Gabriel coloca isso um pouco na série. Ele imprime isso, porque foi uma questão de esforço mesmo físico. Ele tinha uma preparação física muito doida, onde ele fazia umas... Ele tinha um nome específico para isso, mas eu vou explicar o que é. Tem um nome, mas não importa. É como se fosse uma coisa de acrobata mesmo. Em volta de uma barra, ele tinha que ficar fazendo essas voltas na barra. Pra preparar o corpo pra pressão. Pra preparação, exatamente. Que loucura. E então era levar até a exaustão. A forma como eu consegui trazer isso dentro das limitações que um musical coloca, quando fiz o Senna no teatro, era por meio da exaustão física de dançar, de estar ali. Então a gente tinha uma sequência física que eu precisava fazer ela até a exaustão. E fiz, né? Rompi ligamento, caí da segunda altura. Nossa senhora. Cumpri o personagem Viveu. direitinho. né? Sim, Vivi. exaustão mesmo. O corpo sentiu a exaustão total. Não queria entender o personagem? Pediu, safado. Agora É vai. isso mesmo. E aí agora você tá vivendo um outro lado desse universo. Virei a casaca. Você tá num outro lado desse universo. Como é que foi se preparar pra olhar esse universo do outro lado? Eu acho que é olhar com carinho, com empatia. Tem uma cena que eu faço no 5º episódio. Eu tô muito pouquinho na série, gente. Acho que eu tenho 1 minuto de tela. Mas tô com muita paixão fazendo e acho que é isso, né? Aquilo que a gente ouve, assim, não existem personagens pequenos, existem Sim. atores pequenos. Então eu espero que eu esteja sendo um ator, não precisa ser grande, mas um bom ator dentro do que me foi oferecido. Eu tenho ali 1 minutinho de tela onde a gente reproduz, no 5º episódio, uma cena igual que a gente fazia no teatro, mas pelo outro ponto de vista. Eu ia comentar essa cena que Pô, você me isso falou lá no tapete. Isso é muito legal. Eu não conheço ninguém, assim, das pessoas que eu mais admiro. Que eu falo, pô, eu queria fazer o que aquele ator faz. Eu queria viver essa experiência. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que tinha vivido a mesma cena em 2 trabalhos diferentes. Isso é legal mesmo, pô. Talvez o Jonas Oliva, mas ele faz o mesmo papel do sequestrador nos 2 produtos do Silvio Santos. Mas é o mesmo papel. Não, assim, papel Não do o Silvio sequestrador. Santos. Mas é isso, assim. Então... Então, e como foi ver esse... Eu acho que é isso, porque quando você defende um personagem, você tem o outro como vilão. Aí quando você troca, você precisa entender essa pessoa. Então eu comecei a parar e pensar, tá, eu sou então já um bicampeão, acho que ele não era tri ainda, bicampeão mundial. Chega um cara novo, brasileiro também, eu tô aqui tentando fazer o possível para todo mundo gostar muito de mim. Porque o Piquet fazia, ele, né, o que tudo indica, ele realmente, assim, era muito comprometido com o trabalho. Um excelente mecânico, um excelente piloto. Olha eu defendendo o personagem. E aí chega um cara novo, que não faz esforço nenhum para as pessoas gostarem dele, porque ele é magnético. Por onde ele passa, as pessoas olham hipnotizadas para ele, assim. O que esse cara tem, meu? O que esse cara tem, cara? Sim. Ele não tá fazendo esforço nenhum. E ele também é bom. E ele também tem futuro, igual a mim. O quanto que isso pode me incomodar nesse momento, nesse primeiro momento. E lembrando, eu tô fazendo uma construção pautada no que eu entendo como ator. Eu, Hugo, ator, quase 40 anos, como é pra mim ver muitas vezes um ator mais jovem chegando e conquistando vários espaços e eu falando, caramba, ele tá fazendo 0 esforços e eu tô com quase 40 anos fazendo isso. Como que é isso, né? Esse sentimento natural, humano que acontece. Porque eu não conheço o Piquet, eu não falei com ele. Sim. Eu não sei nada do Piquet.
Essa é a verdade. Aham. Pra falar assim, como ele é como pessoa, eu não Uhum. posso dizer que eu tô É, fazendo o Foi Piquet. baseado nas pesquisas que você fez do que ele é pela mídia. E eu tô fazendo reconstituição, importante dizer isso. Eu vi vídeos do Piquet Uhum. pra tentar pegar uma tensão que ele tinha na boca. É o máximo que eu consigo trazer. Um pouco do timbre da voz, mas que na hora, não sei se imprimiu muito, não. Acho que ficou uma coisa mais... Imprime a relação entre Piquet e Senna, porque você tem que irritar ele na cena, né? Sim. Você tem que tirar o Senna do Do sério. Do eixo, sério, né? Eu sou a pessoa que fala contra o Senna. É meio que isso que parecia ali. E o Piquet nesse dia é engraçado, porque no dia da reunião com Suzuka, eu tenho a impressão que ele tá concordando com o Senna, na verdade. Menino, eu também. Só que o Senna se irritou porque justamente se concordou com ele depois de muito tempo. Porque o Senna também é humano, entendeu? Ele fala assim, pô, ano passado eu falei isso, ninguém ouviu. Aí outra pessoa fala, outra pessoa, ele tá ali, fala e vocês concordam? Eu não quero mais ficar aqui e sai. Sim. Porque é isso, é humano, ele também fica puto com as coisas, né? Então, eu tenho a sensação que ali o Piquet levantou um pouco a bandeira branca, ou se ele tava provocando. Aí eu acho que é uma opinião que eu não podia ter ali. Claro. Eu só precisava ter certeza de explicar o ponto de vista, Uhum. Trazer sem essa ficar discussão, fazendo. né? Seria diferente se eu fizesse. Maléfico. É. Não é isso que eu fiz, né? Então eu deixei ali para as pessoas presumirem como presumiram do vídeo que existe no YouTube. Se pegar os dois vídeos, vão ver as semelhanças, né? E também as construções. Claro, eu falo um inglês diferente do que o Piquet falava na época, porque eu precisava que todo mundo entendesse de primeira o que estava sendo dito. O inglês do Piquet não era um inglês incrível quando ele falou porque o meu é. Não... Não, mas, entendeu? Eu precisei sim, colocar de uma forma na que ficasse... contextualização da coisa ali. Uhum. E aí você já a segunda pessoa, terceira pessoa que você interpreta que existiu na vida real. Qual que é a dificuldade de interpretar alguém que existiu? De estar ali, que existe, né, na verdade, né? Pessoas Nossa, que ainda... eu acho mais fácil do que uma pessoa que não Você existiu. acha mais fácil? Abri a cortina, eu vestido de Ayrton Senna, segurando o capacete, as pessoas estavam chorando. Sim. Eu só não podia atrapalhar. Não, Quanto mas menos assim, eu fizesse, mas melhor. é justamente por isso, a responsabilidade é muito maior. Não vejo assim como responsabilidade. Eu acho Não? que é um benefício. É uma... Todo o carisma que eu precisaria gastar para conquistar você como espectador, eu já não preciso fazer. É uma incorporação, né, de imagem e de carinho do que as pessoas já têm, né? O Galvão, quando viu o musical, ele falou assim pra mim: você não tem nada a ver com o Senna, eu tô te olhando aqui, mas eu vi o Senna no palco. Total. Quem viu foi ele, foi a construção dele, da lembrança dele, do amigo dele, como o público faz com o ídolo. Então eu vejo, na verdade, como um privilégio, um puta presente. Ainda mais quando é uma pessoa amada. Sim. Quando você tem um personagem que não é conhecido do público, você tem a liberdade de criar o que você quer. Alice Wegman com a Lilian, por exemplo. A Lilian não é uma pessoa pública. Então a Alice pode fazer, acredito, o que ela quis. Eu não sei como foi a construção dela, assim, em minúcias, mas eu vejo muito do carisma, da maravilhosidade que é essa menina, essa atriz maravilhosa que é a Alice Wegman. Ela é incrível. Aliás, Alice, que eu ia trazer aqui. Ela ainda tem que vir, Alice, que ela é perfeita. E você vê como ela... As brincadeiras que ela coloca na relação... Ela tem liberdade pra fazer, porque a gente não sabe como a Lilian é. Sim. Todos os outros personagens precisaram passar por uma mistura de mimetização, mas também colocando uma autenticidade, senão vira uma imitação e começa a ficar engraçado. Fica Se eu cômico, falasse and go backwards, igual ele falava lá, a pessoa pode olhar e falar assim, ele falou a palavra do jeitinho, e pode rir, e aí não é legal, entendeu? Sim, tá imitando, né? Porque não pode ser imitação, fica desrespeitoso. E nesse ponto eu acho que a nossa preparação ali foi muito cautelosa pra isso, sabe? E você teve contato com alguém do mundo do... Que você falou agora que você conversou com o Galvão, por exemplo. Desse mundo, fora a família Senna, né? Tipo, pilotos, tal. Você teve contato com... Rodrigo França, Rubinho, conheci muita gente. Jura? E aí, como que foi? Todos... eu tava fazendo... Na época eu tava fazendo cena que, vamos dizer, querido por eles e tudo, assim. Então, eles me receberam com o maior carinho do mundo. Foi só, Mas você trocou amor. figurinhas com ele do tipo, como pra entender mais da Fórmula 1? Ou foi uma conversa mais superficial? Não foi mais pra entrar nesse mundo? Foi mais... Foi uma conversa mais... Meu estômago tá roncando. O meu também ronca esse horário. Chegando perto do almoço, ele tá querendo dar entrevista. Foi uma conversa sobre o que estava acontecendo no momento, né? A coisa do musical, né? Um pouco do Senna. Entendi. Mas, assim... Não foi pra pesquisa. Não falamos de filmes favoritos. Sim. Mas, quando você falou do Galvão, eu penso assim também.
quando é bem feito, gera emoção, porque senão você cria esse distanciamento mesmo. Por isso que eu acho que, assim, tudo bem, você deve achar mais fácil, mas, cara, se não for bem feito, não vai emocionar, tá ligado? Não, claro. Tem isso também, o Claro. ator, ele conta muito, porque senão qualquer um faria, e não é isso, né? Não sei como soa falar isso que eu acho mais fácil. Eu quero dizer que dentro do meu processo de trabalho, me tira uma etapa. Entendo. Porque- De criar algo do zero, assim. É. Total. Então me tira uma etapa, me dá muita referência para poder estudar, para trabalhar, me guia, na verdade me afunila o processo já de um jeito que facilita. Então o outro também é difícil, se for pensar, eu tenho que Sim. fazer bem feito, tudo isso eu vou ter que fazer no outro também, mas quando é uma pessoa que a gente já conhece, você já tem tanto material que Que nesse já é ponto eu acho que direcionado. já antecipa. E você e o Gabriel trocaram figurinhas sobre o Senna depois que ele pegou o papel e você também estava dentro da série. Eu vi que você postou algumas fotos com ele e tal. Claro, é o quarto trabalho que eu faço com o Gabi, né? A gente fez a mesma temporada de Malhação, que inclusive está agora no Globoplay. Eu tô lá, péssimo ator, mas depois eu vou melhorando até o final da temporada, tô ficando bonzinho. E, e depois a gente fez Minha Fama de Mal, Sim. dublamos um filme de animação lá de Recife chamado Além da Lenda, que é uma graça, um filme sobre folclore brasileiro. E agora aqui o Senna. Ayrton Senna. Aí vocês trocaram figurinhas sobre o Senna, sobre o seu trabalho no musical? alguma coisa? Não. Não? Não era sobre eu passar bastão ou entregar Não, nada pra não ele. digo que é passar bastão, mas assim, porque você conheceu muito bem o Senna, agora ele também conheceu muito bem o Senna, sabe? Acho Sim. que também mais sobre isso do que sobre você passar bastão. Não, entende? Quero Sim. dizer assim, não era. Mas acho que assim, e a gente já conversou num momento que ele tava muito já avançado, já entendi. tinha começado a filmar, então. Ele não tava precisando ouvir minhas E as palavras de As sabedoria. suas filmagens foram aqui no Brasil? Não, tudo na Argentina. Sério? Porque tem uma coisa dessa de Senna que é a questão da grandiosidade do set e o quanto eles viajaram pra fazer a série acontecer. Argentina, Uruguai, Brasil e Inglaterra. Teve algo que te impressionou mais, assim, no Tudo. set? Quando você entrou lá, você falou, meu Deus. Tudo. Eu cheguei lá, tinha um drone imenso, do tamanho de uma moto, filmando as Demais. coisas. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tinha 4 macacões do Piquet. Eu usei um só numa cena, mas era por reserva, caso Caramba. acontecesse alguma coisa. A peruca foi uma coisa impressionante. O Martim, que é o nosso caracterizador, ele é uma coisa de elegância, porque, por exemplo, a sobrancelha do Piquet vem até aqui. A minha não, a minha sobrancelha é fininha. Eles precisaram deixá-la um pouco mais grossa, fez uma monocelha de leve, porque ele tinha bastante cabelinho aqui. Mas ele falou, se eu trouxer essa sobrancelha pra cá, vai ficar... Não tem nada a ver com o resto do seu rosto. Ele tem um olhar elegante sobre a caracterização que podia ficar uma coisa esdrúxula, e não, ele tinha... Então ele foi fazendo uns sombreados no nariz, porque ele tinha o nariz um pouco mais curvadinho aqui. Eu pedi pra ele, como o Piquet tem uma tensão na boca, que eu já não vou saber fazer mais, mas lá fazia, era uma tensão, assim, o tempo todo ele tava... E muito aqui também, como se estivesse com luz no... Em muitas fotos, em muitos vídeos, ele tá assim, é uma coisa dele, de uma preocupação constante, né? Ele também me ajudou a fazer isso, a fazer bem marcadinho. Então, Essa caracterização é um show à parte na série. Muito. Toda vez que ele é o você vê- máximo. A equipe toda lá de caracterização é muito... No making off mostra bastante essa questão da caracterização. Inclusive a questão das perucas também. Eles mostram isso. Então tudo me impressionava. Então, eu queria saber isso. Eu não podia entrar no carro, aliás, ninguém podia pilotar um carro. Né? O Gabriel entrou, por exemplo, as cenas do Gabi, interessante, eles filmaram num estúdio aqui em São Paulo. Num coisa de LED. Aquele negócio de LED, que é uma Eu coisa... adoro cinema vídeo, inclusive. É muito incrível. Muito incrível. A pista passando. Não assim. é chroma key, é realmente um LED e você fica aqui e é a coisa passando. Então, tudo é muito impressionante. Eu já não sei mais quantos milhões que foi usado nessa série, porque cada hora fala um valor diferente. Sim. Mas é uma coisa bem E alucinante. você chegou a ver os carros que estavam na pista? Eu postei um vídeo essa semana, tá lá no destaque do Instagram, @GuguBonemi. Pô. Tá lá nos destaques eu consegui ver o momento de uma largada, né? Os carros do Senna e do Prost existiam de verdade, inteiros. Mas os outros carros todos eram só a carcaça do carro, era o chassi do carro, com o motor e o piloto em cima. Então todo o resto foi feito com CGI. Os carros não estão lá. Caramba. Pegaram todas as pessoas que podiam parecer que eram japonesas de Buenos Aires, que devia ser umas 7.
Não é, Selecionaram ali. não é a Liberdade aqui em São Paulo. E colocaram assim no cantinho da arquibancada e depois reproduziram e fizeram uma multidão ali que não existia também. Tem muito CGI, tem uns assim Muito. que você olha e você fala assim, ah, acho que é. E tem outros que, tipo assim, fico em excelente, é uma dúvida. coisa absurda. Eu acho que eles misturam muito CGI com cena real. Uhum. E aí você fica confuso, entendeu? Mas Eu esse acho que eles tá a fazem muito sabedoria ali do Vicente, da Júlia, na hora de montar, porque a ideia é que você pare de se preocupar com isso, né? Deixe só se isso. levar. É curto o momento, É. né? E aí eu queria saber, você já fez várias coisas, como eu falei, você já fez várias pessoas reais. Tem alguém real, agora é sua hora, Hugo, de cravar o seu papel. Ai, meu Alguém Deus. real que você Eu gostaria de nunca fazer? sei se crava ou se acaba com a possibilidade quando Pra fala isso. reviver esse corte depois. É, exato. Tá. Então, tipo Ariana Grande em 2011, né? Isso, a gente Isso! pegar e falar assim, ó, no Odeio Cinema ele já tinha falado isso. É, exato. Ai, meu Deus. Alguém que você gostaria de viver? Que você gostaria de fazer? Eu falo como última coisa hoje, que eu vou pensando. Como última coisa? É. Tá bom, pode Eu ser. não sei, não pensei em Tá. ninguém. Porque então agora a gente queria falar um pouco mais dessa sua vida em musicais, né? Que você tem um laço muito forte com o musical. Você, da onde surgiu esse seu amor por musicais? Foi algo que foi uma oportunidade de trabalho ou você já era consumidor de musicais É antes? isso, eu tava fazendo tapa, cantei numa cena, o Brian virou e falou, você canta bonitinho, você devia tentar fazer coisa de musical. Tá tendo um teste do José Posse Neto, eu nunca tinha ouvido falar desse cara. E é um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Eu fui lá, me joguei no teste, passei pra Super Swing e ganhava no musical, na época era uma coisa tipo R$2.000, uma coisa assim de salário, R$2.200, uma coisa assim. E era o que eu ganhava na empresa que eu trabalhava. Eu fiz faculdade de comércio exterior, eu trabalhava numa empresa de gravata. E mudou totalmente sua carreira. Eu comecei a faltar na empresa pra ir no ensaio. Hum. Então eu bati o ponto de manhã, quando dava meio-dia, eu ia Entre- almoçar e não voltava. Entre o sonho e o que já tá fazendo, né, tá certo. Aí eu respondia os e-mails 8 horas da noite em casa depois, e meu chefe não fazia ideia que eu não tava indo. Tinha uma outra unidade que era na Moca. Então eu falava, eu fui na Moca hoje. Ele, tá bom, beleza. Olha! E ele lá cantando no palco. E eu vestido de cachorro. Corta para. Até Muito que um bom. dia ele me ligou e falou, Hugo, eu preciso falar com você agora, e eu no ensaio. E o produtor, não pode atender telefone no meio do ensaio. Assim, o dia, sabe quando Caótico. É agora. Aí eu falei, eu não posso te atender agora, que eu tô não sei o quê. Eu tô aqui na Moca. Ele, engraçado, eu também tô. Esteja amanhã às 7 horas da manhã aqui pra conversar comigo. Fim de linha. Essa Falei, hora ia acabou, chegar. acabou pra mim. Mas é isso, correu risco pra... Aí ele perguntou, o atrás que dos você sonhos. quer? Total. Isso era 2009. 2008 para 2009. 2008. E o que você quer? Eu falei, eu quero trabalhar da minha casa. Eu quero ser cobrado por resultado, tentando inventar o home office em 2008. Ah, maravilha. Aí ele falou, isso não existe, isso aqui não é a Google. Daqui a pouco você quer o quê? Andar de patinete pelos corredores? Você já vem com calça rasgada na sexta-feira casual? Eu falei, quero cantar! o que é sexta-feira casual? Eu queria cantar e ficar vestido de cachorro. E aí ele falou, eu vou lutar por você, vou tentar. 2 meses depois ele me demitiu, não teve jeito. Ele lutou. Ele O tempo tentou. que deu, ele lutou. Ele era gente boa, Ele foi Davi. justo. Beijo, Davi. E você, e sua relação com musicais hoje? Você fez o querido Evan Hansen agora? Ganhei um prêmio. Eu fui assistir. Meu primeiro prêmio. Jura? Nunca tinha ganhado Parabéns. nada nem na escola. Parabéns! Só sorteio de caneta que a professora fazia, sabe? Esse musical é super forte, impactante, né? Super. Super. É um musical... um presente pra mim, assim. Momento da minha vida que eu precisava fazer uma coisa assim. Que fala sobre a relação humana, né? A existência humana de uma forma muito, muito doce. Ele é um personagem que desiste, né? Sim. E é uma coisa que eu penso há muito tempo, como é fácil a gente perder o sentido das coisas, né? Não, desistir é fácil. fácil, né? Mas o continuar que é realmente o desafio. É a caminhada que vale. Não Todo é dia. Não é o final, Você é o inventa todo um dia. sentido pra isso todo dia. Essa é a questão. E aí o personagem desistia no começo da história, mas ele voltava. E ao mesmo tempo que ele não tava mais lá na história, ele tava pro público, né? Nas versões que inventavam dele. Então é muito gostoso de fazer isso. É. E ao mesmo tempo, eu tenho quase 40 anos. E eu tava fazendo um personagem de 17. Sim. Então é como se eu estivesse curando um pouco o Guinho de 17 anos, sabe? Que legal. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Pra mim, o personagem sempre me atravessa de algum jeito.
Eu admiro muito o ator que fala, não, eu acho... Inclusive, falam mal de gente como eu, que não sabe separar, mas eu não sei mesmo. O personagem sempre me atravessa e eu só tenho eu pra trabalhar, a minha biblioteca é só a minha. Eu não sei inventar uma outra pessoa que não sou eu. Então, sou sempre eu em cena, numa outra circunstância. Sim. Bem canceriano falar isso. Bem canceriano. Bem com coração, né? Bem coração. Bem né? coração, bem entregue mesmo. Mas eu acho que essa é o especial né, a diferença de atores. Tem uns que tem essa... Não tem certo e errado. Não. Cada um trabalha de um jeito. É Sim. isso, é a diversidade mesmo. E você acaba levando um pouco desses personagens pra você depois? Totalmente. Sim. Completamente. O que de Evan Hansen ficou em você? O que de Ayrton ficou em você? Vamos chorar agora. Não, chorar não. Eu acho que eu acho que é isso, assim, vou continuar do que eu tava dizendo, assim, o Connor me fez lembrar como que quem dá o sentido pras coisas sou eu, entendeu? Legal. Não tem outra isso. pessoa que vai resolver isso pra mim, entendeu? Sim. Bonito isso. Muito bonito. Reforço, marcou na carne, sabe? Se eu tinha alguma dúvida, ali ficou assim, não, filhão, é você mesmo, levanta da cama e vai lá. Agora, eu amo musical no teatro, nos filmes nem tanto, mas eu sei que você deve amar os dois, ou não? O musical no filme? Filmes musicais e teatro também. Eu amo os dois. Assim, me convence, me dar 3 filmes. Você tem aí uma lista que você ama, assim, esse musical aqui é o meu favorito, esse filme aqui eu amo demais, mais que os outros. Hairspray. Tá, esse eu assisti. Esse é tudo. Confesso que... Ele é muito bem feito, ele é Sim. empolgante, você... Tem filme eu posso te dizer filmes pra não assistir, tipo Caminhos da Floresta, um dos piores filmes feitos. Ok, bom Acho que eu esse fico musical longe. Viu? Odeio cinema, por isso que eu odeio cinema. Acho Porque é muito pra poder ruim. falar mal. Ficarei longe de Chato, a Caminhos da música é Floresta. chata, aquele one minute joke que ninguém aguenta mais. Tem que ter uma piadinha a cada 1 minuto. Eu não quero rir. Só me conta uma história, sabe? Chatíssimo. Vamos lá, não, pra você ver. Wicked. Ai, o Tá Wicked impecável. é lindo. A Bruxa Verde vegana, adoro. É demais, É sério. demais, né? Muito. E eu acho que eu vou falar Les Miserables. Nossa, eu acho esse incrível como Mas como esse é pra filme. quem gosta muito de musical, gente. Eu vi os dois. Eu vi lá fora, eu vi o Miseráveis e vi o filme. E eu gosto mais ainda do teatro. Claro. Mesmo que ele seja, tipo, maçante. Ele é maçante mesmo, mas ele Mas é é como bonito. você lê um livro e depois vê a adaptação. Sim. Você cria uma coisa na tua cabeça Sim. que ninguém tira, é tua história. Você apropria pra você. Quando você vê depois alguém montando de uma outra forma, você fala que tá errado, Sim. óbvio. Você se incomoda, né? Esses são adaptados. Talvez o Wicked ele vai reverberar bem mais do que o musical, né? Do que a peça, porque, enfim, o filme tá muito bonito mesmo. E estamos apostando que vai levar o Oscar. Ele cria uma atmosfera pra fãs e novos fãs, né? Por que você acha? Por causa da questão mesmo de amizade, da escola, dos uniformes, de tudo que criaram. Tipo assim, não tem uma rede de comércio que não tenha produtos Wicked, por exemplo. Eu Né? senti duas coisas. Eles criaram Eu isso. ganhei... Você ganhou também as velinhas? Não ganhei, mas... Ó, A vela tem, da Elfaba, a vela da Glinda. Você quer? Você Ai, é entendeu? tudo, Onde sim. é que arruma uma tem velinha? tudo verde, rosa. Tipo assim, eles criaram uma atmosfera pra atrair, A Mangueira já fez isso há um tempão. né? Falando disso. Mas Os Miseráveis, não. Acho que assim, realmente ele é tão bom, tão clássico, que quando fizeram um filme é mais uma homenagem mesmo. Eu acho que eles fizeram 2 coisas que me chamaram muita atenção no filme. Além de tudo, né? De eles serem ótimos intérpretes e a qualidade toda. Eu acho que tem muito fanservice. Né? Então, trazer a Indina e a Kristen Chenoweth pro filme é um acerto Total. nessa música que eles inventaram. E eles deram mais tempo do que o musical. Eu vi o musical aqui, vi o Nossa, musical na muito Broadway. mais. O primeiro filme tem o tempo quase do musical inteiro. É, exatamente. Então, São assim, 3 tem horas. tempo, eles param a música pra texto, e a música tem Sim. repetição, então você curte aquele momento, que é o contrário do que geralmente acontece numa adaptação. É, né? Você pega um livro e aí você fala, mas não mostrou aquela cena que eu adorava. É, pode Eles crer. fizeram o oposto, eles falaram, vocês não estão gostando de ver série? Ah, é? Então eu vou dividir em 2 e vou estender essa história pra vocês. Acerto total. Ele Acho que tem um certo arrastamento mesmo no Tem. filme. Ele Inclusive, pra mim, esse é o único problema do filme. ele vai, mas... Mas eu amo, tá? Não, eu amei. Mas eu entendo pra quem é fã também, deve ter amado também, Sim. tipo, me dá mais tempo das duas, Claro. do toque. Deixa eu conhecer mais delas, porque já que, né, num filme você pode explorar um pouco mais do que numa peça Sim. num teatro, E né? o musical lá na Broadway não tem nem tempo pra você rir de uma piada. É uma coisa tão frenética que você faz assim. Calma, viado.
Vai com calma. Conta essa história direito, calma. Aqui no Brasil eu já achei incrível, achei muito melhor do que o Wicked da Broadway. E não tô falando isso porque, somos brasileiros. Eu achei melhor mesmo o que a Fabi e a Mira faziam no palco, com aquele vigor, aquele elenco, não só elas duas, o elenco inteiro que tava no palco, fazia com tesão aquilo. Uhum. Porra, a gente tá fazendo Wicked! Que você via como espectador a felicidade deles. Enquanto eu não vi com o elenco original lá da Broadway o primeiro, parecia que eles estavam assim, já no 17º elenco, tipo assim, bora que eu tenho que cantar no Don't Tell Mama depois e ganhar um troco. Então você ficava, você via a pressa deles de trabalhar logo. Uhum. É Broadway, né? Aquele frenético. Mas é isso, só de ter a Mira voando em cima das pessoas, porque lá ela só levanta e desce lá fora. Aqui foi além, né? Aqui é um espetáculo. Numa das versões ela voou por cima, acho que na última, Na né? última de 2023. É um espetáculo mesmo, é Eu não tipo vi é foda. Tem algum musical que ainda não virou filme que você gostaria que virasse musical? Eu preciso encerrar o episódio, mas eu tô encaminhando pro fim, prometo. Ai, Um musical que você tenha assistido. O Ou- Dogs, aquele dos Ou um cachorros. filme que você viu que daria um bom musical. tem. Qual? Não é um filme, é um livro. Pode e falar. eu tô fazendo. Então vai virar. Vai. Chama O Noviço, do Martins Pena. História brasileira, escrito em 1840, que fala sobre você poder trabalhar 4 horas por dia, que eles inaugurando a jornada mais curta de trabalho. Fala sobre orientação profissional, sobre você ser colocado onde te dá paixão. É uma história que é obrigatória em vários vestibulares, uma história foférrima. E vai virar musical. Ela tá virando musical Por Hugo já. Bonemer. É uma pesquisa de composição que eu tô trabalhando tem 10 anos. Que eu não sou compositor, mas eu trabalho com isso, né? Em algum momento Tá nesse meio, né? começou a fazer parte do meu momento livre, assim. Então, tô reunindo um pessoal e trabalhando nisso. Então agora você tem que responder a pergunta que eu te fiz, que é: qual que é a pessoa real que você quer interpretar no cinema, no teatro? Você tem 1 minuto. Menos de 1 minuto agora. Nossa, eu vou falar... Eu queria fazer um universo muito diferente de mim. Eu queria fazer tipo um jogador de futebol. Show! Tipo Messi. Amei. Nossa, Tudo boa. a ver! Queria fazer um jogador de futebol, assim. Alguém que não... Um universo novo mesmo, Aí vai se sabe? machucar igual o Federico. Você viu? Com certeza. Federico chegou mancando aqui, perguntamos o que foi. Ele joguei futebol. Então você queria fazer. O Messi, eu gostei. E o Messi é um cara que é um mito também. Você gosta de Sim. fazer mitos. Quem não gosta de Tem, fazer mito, gente? tem uma linha aí. Quem não gosta de fazer mito, meu Deus. Quando eu dublo, né, na vida, assim, né? Não só como Star Talent, que chama quando você vem pra assinar no projeto, mas na vida também. Faço vozerio, faço, sabe, o pessoal que tá lá no fundo do restaurante. Faço como profissão. Mas tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos maiores. Um deles foi o Freddie Mercury, o Bohemian. E herdei o Rami Malek. Inclusive tem um filme dele ano que vem que eu tô dublando também. Uau, que legal! O substituto, o impostor? Não é impostor, o nome... É um negócio... Não, em português vai ficar A Operação, pode ser? Mas Acho que é a Operação que ficou. Tá. dubladores no Brasil tem isso, né? Sempre que você dubla uma pessoa, acaba que você acaba dublando aquela mesma pessoa meio que pra sempre, né? O dublador do Adam Sandler, o dublador da tal pessoa. Que às vezes já tem mais um que fez outros filmes, aí fica aquela disputa, quem é que vai continuar, sabe? Entendi. Aí tem um outro ator maravilhoso que também dubla fez. ele, aí ele dublou o Mr. Robot e outras coisas, mas aí do nada caiu pra mim de novo o Rami Malek. Mas claro que eu gosto de fazer mitos e figuras icônicas, quem não gosta, né? Porque são histórias que mexem com o emocional das pessoas. Posso te falar? Você daria um bom Messi, ó. O Eu visual. tava enxergando uma certa... Né? Sim. Tava enxergando Será uma que os coisa. argentinos vão deixar? Você Um vai brasileiro viajar- Olha fazer? aqui, gente! Você vai viajar o mundo inteiro. Mas aí tem porque... que- Vai Não, causar uma polêmica. Tem que ser um filme brasileiro que traga uma visão do futebol. Ó, tô já trazendo o roteiro já. Mas não tinha argentino fazendo cena na produção? E Então. Foi tudo rodado cena na Argentina, É né? isso, gente. Eu acho também. Tá tudo isso. bem. Federico, você tem mais alguma coisa que você quer trazer? Olha, Você pensou que você não trouxe, que eu te cortei? Eu vou ficar longe de Caminhos da Floresta, é isso, né? Isso. Fica, nossa, muito longe. E é isso. Porque agora tem minha pergunta final pra encerrar o episódio, que é a pergunta do Odeio Cinema. Um filme que todo mundo ama e você detesta. Ou série. E filho. Eu odeio o aqui- final de Hereditário. Acho péssimo. Por quê?
Eu tô quieto. Por Eu esperar quê? o porquê. Porque eu gosto quando a história me pontua uma linguagem e Uhum. não me trai. Tá. Então eu entendi que existia uma linguagem não realista, existia um realismo fantástico ali. Já com a fogueira ali, Sim. como é que chama? Lareira e não sei o que, tal. Mas quando ela voa e a cabeça é cortada, eu achei que me tirou demais. Eu entendo que faz sentido, ela de fato é uma bruxa, não sei o que, não. Mas eu achei que me tirou e ficou uma coisa meio alegórica, sabe? Entendi. Ai, você tá querendo me impressionar. E eu não tava Querendo ser impressionado. querendo ser impressionado, eu queria só um final pra história, sabe? Aham. Indo Por por isso. esse lado, hoje em dia, se a gente for comparar assim, é meio dessa virada de final, é a substância. Que ela termina de um jeito totalmente diferente. Mas eu já Cê- não acho. Porque eu acho que na substância, Foi construindo pra chegar ali. chegar lá. Desde a primeira cena, eles já pontuam que a gente não tá nessa realidade, nesse Sim. tempo. Existe uma mistura de épocas, o que tem a ver com a coisa Mas o da que te juventude e pega? velhice. É o voar, é o. É o voar e cortar a cabeça, né, gato? Eu acho Ah. que é o fato de não ter construção, talvez. Não construiu antes, entendeu? Uma coisa Tá. que me chegasse só cortou, lá. só cortou a expectativa. Pá! De repente. É, Eu eu acho me que se eu odeio, assistir né? hoje de novo, sabendo que tudo pode acontecer, beleza. Talvez quem não gosta de A Substância, e muita gente não gostou, falou exatamente isso. Aí do nada ela começa a virar Carrie Eu estranha. acho maravilhoso. Mas eu fui me preparando, eu achei que eles pontuaram o suficiente desde o... Eu falei assim, eles vão fazer qualquer coisa. Chega uma hora que eles dizem assim pra gente, vocês compraram o filme até aqui? É, agora toma. Vocês não sabem o que tá aguardando vocês. Total. E no Hereditário, não, então, não tem No esse. Hereditário eu achei que tinha muito mais realismo. Uhum. Eu vi essa época, eu vi o tempo de hoje, eu vi ali, sabe? Uhum. Coisas que Nossa, são você possíveis. conseguiu me fazer não gostar tanto também. Seu argumento foi muito bom, parabéns. Dá Foi? aqui, ó, foi muito bom. Não, sério, foi bom Primeira mesmo. vez que eu convenço alguém a não gostar de Foi alguma bom, coisa. foi bom, foi bom. Não, é porque eu já não gosto muito de Hereditário, tipo, eu não amo. Mas eu nunca entendi muito porquê. E acho que talvez agora tenha sido... Me deu um alerta A do quebra, né? por que que eu não gostei tanto. Não, não é que eu não, tipo, odiei, mas assim, não foi, ai, meu Deus, amei muito. Talvez tenha sido isso também. É isso, a gente tem que... Entendeu? A gente Tem tem que vários conversar sobre o que não filmes isso, gosta cara. pra poder entender, às vezes, algumas coisas na nossa Total. cabeça. É isso. Tem vários filmes que são assim, tem um chamado A Cura, A Cure for Wellness, que é com aquele ator Dan Dehan. Eu dublei ele uma época também. E esse filme eu dublo ele. Ele tem ele vai pra uma espécie de um hospital na Suíça, porque ele é um cara meio Faria Limer, assim, que fica... E aí ele tá muito estressado. Só que desde o começo do filme você já vê coisas que vão sendo construídas. Quando eu dublei o filme, eu confesso que eu odiei o final. Porque daí, de repente, aparece um cara que viveu 200 anos, aí ele arranca... Tô dando spoiler mesmo, gente. Tudo bem. E ele arranca a cara dele, tem uma outra pele por baixo, meio demônio. Eu falei, gente... Sabe, parece Deus Ex Machina, tipo do teatro grego, quando de repente vinha um deus pra acabar com a história só porque tem que acabar. E aí você... Mas se você... Com o olhar de hoje... Uhum. Eu vejo e falo, não, gente, pelo menos de Deus, tinha guias que entravam dentro do corpo das pessoas desde os primeiros 20 minutos de filme. Tava tudo bem, era Eles já isso. estavam me dizendo que é um outro mundo, um outro universo e que tudo pode acontecer a partir de agora. É só eu curtir, então... Você viu, Hugo? É só a gente começar a conversar que você começa a indicar vários filmes. Quando a gente fala assim, indica um filme, aí não consegue indicar. É. Então tem que voltar, Trava, né? tem que voltar pra gente indicar mais filmes. Porque agora tem que encerrar Bora. o episódio. Eu quero agradecer muito, Hugo, você ter topado o nosso Ah, eu convite, adorei. ter vindo aqui falar um pouco da sua carreira, um pouco de cena, um pouco de muita coisa que você faz. Então foi muito bacana o nosso papo. Obrigado. Federico, muito obrigada mais uma vez. Quero você de volta aqui sempre, fazendo as entrevistas É um prazer, bora. comigo. Bora? Mais convidados, bora. Nós. Bora, bora. Obrigado. Muito obrigada, Hugo. Onde a gente te encontra, que agora você tá com novos projetos, que eu sei? Onde me encontra? É. Nas minhas redes sociais, @Hugo Bonemer. E nos Vocês podem- palcos, né? E nos palcos, eu tenho o plano de voltar pro palco ano que vem, mas tem alguns lançamentos. Esse filme eu fiz, graças a Deus, voltei pro cinema independente, principalmente. Então tem 4 filmes pra lançar ano que vem. Tudo. boa. Graças a Deus. É, dá pra voltar aqui Gente, pra falar tudo disso. coisa pequenininha, mas tô muito feliz. Eu tô voltando pra minha carreira depois de um hiato, essa coisa que eu falei, eternos recomeços, né? Uhum. Então tô nesse momento de recomeçar.
Boa. Então sigam o Hugo nas redes sociais. Ele volta aqui pra falar desses novos projetos. Isso aí. Federico, seus arrobas e tudo mais. Federico De Vito é Fê, não é Fre, né? Porque tem isso. Mas é isso. Eu demorei pra conseguir te chamar certinho. Pois é, às vezes eu lembro. É, sim. E eu sou Amanda Brandão nas minhas redes sociais, gente. Ó, lá eu falo de tudo que vocês podem imaginar, mas também falo de filmes e séries. Então me sigam por lá, Amanda Brandão. E o Odeio Cinema tem episódio novo toda quinta-feira. Então já sabe, né? Se inscreve no canal do YouTube se você tá assistindo a gente, ou já ativa o sininho em nossa plataforma de áudio favorita pra não perder nenhum episódio, que são todos incríveis, que nem esse aqui que você acabou de ouvir, que eu sei. A gente fica por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.